Boa tarde. Estamos sim, boa Eu sou uma tarde. mulher de pele negra, tenho meu sinal de Libras e é uma honra participar dessa Genate com um relato de experiência, certo? E sou assessora pedagógica do livro didático da Secretaria Municipal de Educação, sou psicopedagoga e formada em letras. Pronto, Romeica está compartilhando a tela. Sim, estamos vendo. Pronto, aí deixa eu ver aqui, procurar a tela. Vou ler aqui pela minha, tá bom? Então, eu trago para vocês minhas vivências no universo das linguagens, certo? Que é uma experiência no trajeto da minha vida pessoal e profissional e acadêmica. Então, esse relato de experiência tem como objetivo refletir sobre minhas vivências pessoais, profissionais e acadêmicas, com foco nas linguagens e literatura. E o gênero memorial, ou seja, eu vou rever as lembranças que eu também utilizei em sala de aula, as memórias autobiográficas percorrida durante a vida em que vivenciei, né, as minhas vivências. E o meu referencial teórico, a minha metodologia, eu usei bastante rodas de conversas, relato de memórias vivenciadas, e os teóricos que eu embasei nessa pesquisa foi Cosson, 2011, Cândido, 1987, porque para Cândido a literatura é um direito humano, assim como precisamos dos outros direitos, também temos direito à literatura. A literatura, ela também nos alimenta, ela nos faz viajar, ela nos diverte e também nos faz pensar. E Benjamin, 2012, que retrata também a tradição oral, que ele vê que a literatura, ela também é como a crônica do cotidiano, está presente nas nossas vidas. E Freire, 2000, porque trago Paulo Freire? Porque o ato de pensar, o ato de ler e de ensinar é um ato político. Então, a literatura, ela também é um ato político. E Lajoro e Zilberman, 1998, que vai tratar a importância também dessa literatura. Ou seja, elas veem a literatura como uma ciência. Por isso que é importante a literatura, nós estudamos nas escolas, nas universidades. Ela também é algo tão importante que vai passando de geração para geração, que foi necessário ela ser também uma teoria da literatura para que todos os cursos de licenciatura possam estudar a literatura. Ai, meu Deus, né? Pronto. E as atividades que foram realizadas, fizemos também a releitura do texto A Pequena Vendedora de Fósforos, que foi uma experiência aplicada na escola Carmen Reis, no ano de 2005 e 2004, que é o escrito do escritor Hans Christian Andersen. E foi importante que também, além da parte escrita, que houve também a parte lúdica, onde as crianças, elas fizeram a apresentação dessa pequena vendedora de fósforo. E o reconto clássico de Branca de Neve, que utilizei com crianças de 6º ano, uma experiência aplicada no Instituto Kennedy, cujo objetivo foi apresentar as características marcantes das personagens, Rainha Má e Branca de Neve. E com o resultado
da pequena vendedora de fósforos, nós, como era a época de Páscoa, nós adaptamos a nossa realidade aqui de Vila de Ponta Negra e colocamos, por exemplo, no texto a menina não morre, que no texto original a criança morre devido ao frio, e na pequena vendedora de salgadinhos ela ganha uma família adotiva e ganha uma grande ceia de Páscoa com peixes, frutas bem nordestinas e o peixe por morarmos na Vila de Ponta Negra. E também tivemos, na experiência do Kennedy, a releitura do conto Branca de Neve, a partir dos escritos dos Irmãs Greens, e as personagens da narrativa, a gente utilizei o letramento literário de Corson, de Hildo Corson, para trabalhar a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação. E dando sequência, nós apresentamos na aula, concretizamos com uma avaliação, a gente apresentou com uma caixinha de interativa, que a gente ia tirando da caixa os personagens, a Branca de Neve, a Rainha Mal, os 7 anões, e no final do texto, a gente deu um fim bem inusitado. A rainha, ela é jogada do precipício e morre, e a Branca de Neve se salva. E as considerações finais, por que aponto essas memórias? Porque o professor ele tem a necessidade de aprofundar a sua prática pedagógica, e a literatura é uma linguagem muito importante. E o que eu trago aqui é o resgate tanto da literatura escrita como a literatura oral, que vai sendo... E esses clássicos, eles são importantes, embora eles tenham sido de outros séculos, ele ainda é importante na nossa prática pedagógica, porque ele ajuda o lúdico da criança a desenvolver, a partir desses contos, o professor ele pode elaborar contos de acordo com a realidade contemporânea de cada escola, de cada aluno. Então, é um conhecimento que sempre está sendo aperfeiçoado, mesmo no século XXI. E nos mostra que há possibilidades de aprender e ministrar cada vez mais aulas com qualidades utilizando a literatura. Obrigada, gente. E aí tem as referências e o meu contato, tá bom? Para compartilhar com vocês. Um abraço e muito obrigada. Eita, Vaninha, foi bem no tempo, que bom, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma consideração a fazer, se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Eu vi que tem gente que diz que ama essa história, né? Crislaine diz que ama essa história. Se quiser compartilhar alguma experiência também, professora Crislaine, Vaninha ainda tem 5 minutos do tempinho antes da gente encerrar. Vou colocar novamente a frequência aqui no chat, certo? Então, quem quiser pode ir lá assinar. Vaninha, obrigada pelas suas contribuições, obrigada por compartilhar com a gente a nossa experiência, suas vivências. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. E agora, esse restinho de tempo é seu. O pessoal tiver alguma coisa para perguntar, se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Pronto, aí o que eu compartilho aqui com os amigos e amigas, professores, que a gente incite cada vez mais nas crianças os diversos estilos literários, seja um conto, uma fábula, um romance, seja um cordel. É importante que a criança, desde cedo, ele tenha contato com a literatura para que ele possa ir elaborando seus próprios conhecimentos. E com isso ele vai também se construindo como um cidadão pensante, e ele vai tomando gosto pelo ato de ler.